Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. Depois de vos ter falado acerca da diferença entre a experiência e vivências no mercado do luxo, importa agora perceber para que público elas se direcionam. Nem todas as experiências estão disponíveis para todos e não é qualquer um que tem acesso a determinadas vivências. Neste mercado, o conhecimento e posicionamento de cada cliente em cada marca é amplamente analisado e tido em consideração. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Com a Tua Imagem Tu Podes. Então hoje quero-vos falar acerca do cliente aspiracional e, por exemplo, o cliente do ultraluxo. Mais uma vez quero ressalvar que todos estes conhecimentos deste mercado são importantes para nós conseguirmos entender como é que nós podemos e devemos posicionar o nosso produto ou o nosso serviço. Portanto, eu acredito que tudo o que nós conhecemos acerca deste mercado são uma excelente forma de termos aqui um estudo de mercado, um estudo de tendências para nós depois, obviamente, cada um à sua medida e daquilo que fizer sentido, poder aplicar no seu próprio negócio. Então, no episódio passado falávamos um bocadinho desta diferença entre experiências e vivências no mercado do luxo. E acho que é óbvio que nem todas as experiências estão disponíveis para todos e as vivências que existem não são para qualquer um. Obviamente que estas marcas têm um investimento brutal em marketing, em comunicação, em estudos de mercado, em estudos de tendências, portanto estamos a falar que grande parte das marcas de luxo que conhecemos estão associadas a grandes grupos empresariais, portanto com uma capacidade de gestão, de marketing, de estratégia, de investimento naquilo que é o estudo das tendências do mercado como um todo, portanto é óbvio que tudo o que fazem relativamente todas as propostas que apresentam aos seus clientes são meticulosamente analisadas e direcionadas. Falava-vos também no último episódio acerca desta criação de perfil, que hoje em dia vemos como uma prática comum em quase todas as marcas. E o objetivo é esse. É óbvio que as marcas começam a conhecer mais sobre nós, mais sobre aquilo que são os nossos gostos, aquilo que são as nossas tendências de consumo. Mas, por outro lado, numa forma bem simples, por outro lado também vamos ter, se calhar, propostas que se vão adequar mais com aquilo que nós valorizamos e aquilo que pretendemos. Portanto, há sempre aqui uma dupla face da moeda. Então, perceber que experiências, por exemplo, que são algo muito particular, que está muito mais associado, por exemplo, ao produto, um lançamento, como eu dizia, de um perfume, de um batom, portanto, são experiências que são direcionadas para clientes que já reconhecem a marca. E, normalmente, este cliente que já reconhece a marca tem uma percepção de valor, e quando falo de valor estou a falar de qualidade, tanto de exclusividade, portanto, tudo isto e até reconhecem um certo legado e uma certa história nesta marca, ele pode ser considerado como um cliente aspiracional porque ele já reconhece o valor da marca e aspiraciona pertencer a este grupo de clientes que consomem com alguma regularidade esta marca. Então, este é o cliente que aspira mais. Ele já reconhece aquela marca e aspira a saber mais, adquirir mais, perceber qual é que é o leque de produtos que esta marca tem, porque também é importante relembrarmos que hoje em dia as marcas de luxo não são só de um determinado segmento. Se estivermos, por exemplo, a falar daquelas que são as mais, se calhar, mais conhecidas de todos, as marcas de roupa, hoje em dia estamos a falar que têm roupa, têm calçado, têm acessórios, e os acessórios também são variados, desde as bolsas, aos sapatos, aos cintos, aos óculos, têm perfumaria, têm produtos de beleza, portanto já tem aqui um leque variadíssimo de segmentos que aquela marca se
põe ao dispor deste cliente aspiracional. Portanto, este é aquele cliente, efetivamente, que já reconhece o valor daquela marca. É óbvio que se estivermos a falar de uma pessoa que não conhece uma marca, não reconhece o valor, dificilmente vamos considerar aquele como um cliente aspiracional, porque ele não conhece, portanto ele não pode desejar aquilo que não conhece. Então, às vezes, há pequeninas ativações, às vezes, nestes centros maiores, portanto, estou a falar, se calhar, de centros comerciais ou espaços que têm várias marcas. Às vezes, temos ali ativações muito, muito pequeninas, mas também para poder trazer este conhecimento a um cliente que, se calhar, não conhece e não reconhece o valor desta marca. Por outro lado, temos num outro oposto completamente diferente, temos o cliente do ultraluxo. O que é isto, o cliente do ultraluxo? Bem, efetivamente é um cliente, para já, que é uma minoria muito pequenina no mundo, mas é um cliente que já tem uma ligação com a marca muito grande, já tem um historial, eu diria se calhar de anos, de quase reconhecer e comprar quase todos os segmentos daquela marca. É um cliente que efetivamente o seu estilo de vida, os seus valores, a sua trajetória já se identifica muito com aquela marca. Obviamente também estamos a falar de um cliente que tem um poder económico muito elevado, porque para este cliente vão ser direcionadas, vai ser convidado para eventos altamente exclusivos que a grande maioria de nós às vezes nem sabe que existiram e nem sequer foram publicados nas revistas ou nas redes sociais como o normal acontece. Portanto, estamos a falar de clientes que é um grupo muito restrito, são clientes que privilegiam, muito o seu anonimato, vamos assim dizer. Portanto, não são clientes que estão à procura de protagonismo. Portanto, como nós costumamos dizer, são pessoas que já chegaram lá no topo e não têm necessidade de mostrar aquilo que são e aquilo que têm. Então, são experiências muito, muito exclusivas e quase, eu diria, sem publicidade nenhuma. Podemos estar a falar, por exemplo, de um fim de semana num castelo, numa região altamente significativa para aquela marca. Podemos estar a falar de uma expedição de carros, se estivermos a falar, por exemplo, de uma marca de carros, de uma expedição, portanto, de um fim de semana, de 3 dias ou até mesmo um dia. Portanto, experiências que não tenham só necessariamente a ver com aquela marca de carro, portanto pode ser um safari no carro e depois um jantar num determinado sítio altamente exclusivo, depois uma festa, um evento de gala, por exemplo. Portanto, estamos a falar de vivências que juntam pouquíssimas pessoas, como dizia, e reforço, mas que são todas muito idênticas naquilo que são os seus valores, naquilo que é o seu posicionamento e naquilo que desejam para a sua vida. Portanto, esta diferença entre as experiências e as vivências, como vos falava, está claramente associada a esta classificação dos clientes. E sabemos muito bem que até nós próprios nos nossos negócios, quem tem algum conhecimento de marketing sabe que nós devemos ter uma escala de serviços. Estivermos a falar de serviços, mas também se estivermos a falar de produtos, devemos ter uma escala de produtos, aquele que nós chamamos o produto de entrada, que será para aquele cliente aspiracional, portanto que deseja fazer algo mais connosco. Devemos ter ali alguns serviços que são um nível, vamos dizer, intermédio, e termos um determinado tipo de serviços que vão ser os serviços de diferenciação. No meu caso particular, relativamente às consultorias, palestras e formações que eu faço, eu considerei isto 3 níveis. Considerei o primeiro o nível da consciência, que é trazer esta consciência da imagem e do posicionamento de cada pessoa. Depois o nível da ação, digamos assim, quando as pessoas começam efetivamente a fazer algo
para si e depois chamei-lhe o nível de diferenciação. No fundo, esta classificação está muito baseada nestes conhecimentos que eu fui adquirindo deste mercado e desta noção de que para todos os produtos, para todas as marcas, existe uma classificação do cliente. Desde o cliente aspiracional até um cliente, vamos lhe chamar assim, no geral, um cliente de ultraluxo. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.